Olá pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao estudo do sistema digestório com a sequência do alimento, como eu havia mencionado, que é o estômago, tá certo? Qual a função do estômago? Continuar a digestão naturalmente, especialmente proteínas, através da pepsina, certo? Vocês sabem que o estômago trabalha com um pH bastante reduzido, em torno de 2, devido ao ácido clorídrico, tá certo? Vocês vão estudar isso melhor em fisiologia, também em histologia, tá certo? Isso, inclusive, a disposição de cada uma das células do estômago, tanto predomina em cada uma das regiões, que é o que a anatomia vai abordar agora, tá certo? Cada uma das regiões do estômago. Além disso, o estômago também participa de absorção também de algumas toxinas, de alguns medicamentos, de álcool, por exemplo, tá certo? Apesar da função do estômago absortiva ser bem menor do que no intestino, que é basicamente absorção, finalização de digestão e absorção, a gente tem essa função então de digestão, a principal função do estômago. Tudo bem, pessoal? Deixa eu passar um pouco para cá. Como que a gente vai proceder? Mesma coisa, mesmo sentido do digestório, tudo bem? Então vamos começar com a parte teórica. Muito bem, o estômago, como nós havíamos mencionado, se inicia nesta linha Z, que é a transição do epitélio esôfago gástrico, tá certo? Nós mencionamos isso, e na desembocadura, portanto, do esôfago no estômago, nesta transição de epitélio, nós temos esta primeira região aqui, que é denominada cárdia. Tudo bem, pessoal? Então nós temos a cárdia aqui. Muito bem, quando nós traçamos uma linha perpendicular através desta angulação aqui, nós temos o que nós denominamos de fundo gástrico. Vamos lá, o que nós temos aqui? Nós temos uma incisura, uma entrada, uma penetração, vamos dizer assim, de fora para dentro, de externamente para internamente no estômago, denominada incisura cárdica, tudo bem? Nós temos externamente no estômago a incisura cárdica e internamente na mucosa a prega cárdica, tudo bem? Isso separa a cárdia do fundo gástrico. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante que vocês já devem ter visto em algum lugar, ou verão certamente, que a angulação entre a cárdia e o fundo na região da incisura cárdica é denominada de ângulo de His, que também tem uma série de implicações clínicas. Muito bem, o que é relevante de nós mencionarmos aqui é que o fundo gástrico é sempre a região mais alta do estômago. O fundo gástrico é sempre a região mais alta do estômago. Então vocês verão, por exemplo, tanto uma série de utilizações do fundo gástrico em cirurgia, mas também o fundo gástrico é visível muitas vezes como uma bolha de ar, chamado, portanto, de bolha gástrica, muitas vezes no exame radiológico, que nada mais é do que a visualização. Imagine aqui o conteúdo gástrico formando um nível por causa da gravidade, e o gás, pela diferença de densidade, vai para cima. Então nós temos aqui o fundo gástrico, que geralmente está repleto de gás, tá certo? Conteúdo gasoso, ficando sempre na parte mais superior do estômago, dando sequência no estômago até uma nova incisura. Nós vamos ter uma nova incisura, uma nova penetração, uma nova invaginação no estômago, que externamente nós denominamos de incisura angular. A incisura angular vai separar essas duas regiões aqui. Primeiro, esta região, que nitidamente é a maior, é a mais importante, é denominado corpo gástrico. Então nós já vimos a cárdia, o fundo gástrico e o corpo gástrico. O corpo gástrico é a principal, é a maior parte do estômago, tudo bem? No corpo gástrico nós vamos identificar aqui, até a linha formada pela incisura angular, a curvatura maior do estômago. Portanto, na verdade, em toda esta região aqui, certo, do estômago, é denominada de curvatura maior, enquanto esta região aqui, até a incisura angular aqui, é curvatura menor, tudo bem? Curvatura maior do estômago, curvatura menor. Aqui vão se inserir omentos, que vocês vão estudar lá em peritônio com o professor Wagner, mas aqui na curvatura maior vai o aumento maior e aqui vai o aumento menor, é um sincere, tudo bem? Isso vocês fiquem tranquilos, nós vamos abordar principalmente em peritônio, num estudo mais aprofundado. Então nós já vimos a cárdia, nós vimos o fundo, nós vimos
o corpo. E aqui nesta região, nós vamos imaginar que a partir daqui, se aqui é a principal região, depois vocês vão estudar que, especialmente no corpo e fundo, é onde ficam justamente as células oxínticas ou células parietais importantes na produção ali de conteúdo gástrico, tá certo? Enquanto aqui você tem muitas vezes células, um predomínio de célula G que vão produzir gastrina, tá certo? Tudo isso vocês estudem, fiquem tranquilos em histologia e fisiologia, mas entendam que nesta região aqui, depois nós vamos observar com mais detalhes na peça anatômica, aqui nós vamos ter menos pregas gástricas, fiquem tranquilos que a mucosa, a superfície externa, tudo isso a gente vai observar nas peças práticas. Mas nesta região aqui, ó, a partir da incisura angular, até o momento em que começa a haver um estreitamento maior, nós temos esta região um pouco mais alargada aqui, que é fácil identificar pela mucosa interna que nós vamos ver depois, que é denominado antro pilórico. A abertura, a entrada do que será depois o piloro, tá certo? Que eu já vou explicar o que é. Nós temos o antro pilórico, para formar o piloro, então, portanto, nós temos um antro, essa abertura maior, depois nós temos um estreitamento, formando um canal, e portanto se chama canal pilórico, tudo bem? Antro pilórico, canal pilórico e o verdadeiro piloro. O que é o piloro? O piloro é o esfíncter que controla justamente a passagem do alimento do estômago para a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, tá certo, pessoal? Vocês vão estudar o funcionamento deste esfíncter, o funcionamento, como é que funciona a passagem, tanto a passagem do estômago para o duodeno, quanto o impedimento do refluxo do duodeno para o estômago, tudo bem? Então o piloro é justamente esta região que, palpando na peça, vocês conseguem sentir um espessamento de fato de mucosa nesta região, denominado piloro. Tem musculatura lisa aqui, tá certo? Tem musculatura de controle, então funciona como um verdadeiro esfíncter, tudo bem? E, naturalmente, nesta região de espessamento denominado piloro, nós temos, como eu coloquei aqui, tá certo? O ósteo pilórico. O que é o ósteo? O ósteo nada mais é do que uma abertura. Lembrem-se lá, por exemplo, dos ósteos astroventriculares lá no coração, são aberturas, tá certo? Então nós temos, retomando, cárdia, certo? Nas estruturas do estômago, cárdia, fundo gástrico, corpo gástrico, antro pilórico, canal pilórico e piloro com o seu ósteo pilórico. E a partir daí a continuação com o duodeno. Tudo bem, pessoal? Antes de nós, e as curvaturas, naturalmente é importante que vocês reconheçam todas essas estruturas. O professor Wagner vai retomar essas estruturas naturalmente quando estiver falando de vascularização do estômago, que eu não vou abordar aqui, tudo bem? Reconhecendo essas estruturas, vocês também vão saber diferenciar elas, tanto em relação à fisiologia e histologia, para reconhecer quais são as regiões do estômago que tem o predomínio de certas células produtoras de certas substâncias importantes no funcionamento do estômago, tudo bem, pessoal? Então, estudem, por exemplo, onde tem um maior número de células parietais, onde tem um maior número de células G, como eu dei o exemplo, certo? Que são as mais comuns que o pessoal geralmente costuma se lembrar, mas justamente reconhecendo essas regiões, vocês conseguem entender que, por exemplo, quando você tem uma cirurgia grande, uma cirurgia bariátrica, por exemplo, uma modificação na anatomia macroscópica do estômago, você também terá uma modificação na sua funcionalidade, tudo bem, pessoal? Apenas para citar aqui, não vou ficar prolongando muito, apenas para citar aqui que o estômago, ele possui relações topográficas muito importantes que nós vamos observar na peça, mas já reconheçam que à esquerda do estômago nós vamos ter um pequeno órgão aqui, que é o baço, um órgão pequeno realmente, que geralmente não é para ser palpável, muito menos, não é para ser percutível, muito menos palpável no indivíduo sadio, tudo bem, pessoal? À esquerda do estômago. À direita, nós vamos ter aqui, como vocês podem observar, o duodeno, que eu coloquei apenas o começo aqui, o duodeno, tá certo? E uma porção do fígado que estará aqui também, principalmente o lobo direito do fígado. Posteriormente ao estômago, nós vamos ter o pâncreas, tudo bem? Nós vamos demonstrar isso para vocês. Nós vamos ter o pâncreas e também a bolsa aumental, que é uma estrutura formada pelo peritônio que vocês vão estudar com o professor Wagner. E anteriormente no estômago, nós vamos ter naturalmente o músculo, reparem aqui que eu desenhei novamente com a mesma cor, o músculo diafragma, tá certo, pessoal? Músculo diafragma.
com suas cúpulas, tá certo? Vai cobrir o estômago, certo? Principalmente a cúpula esquerda. Nós vamos ter as cúpulas diafragmáticas, nós vamos ter o fígado também anteriormente ao estômago, isso é importante, ele recobre o estômago, principalmente o lobo esquerdo, mas uma porção também do lobo direito do fígado, tá certo? E a própria parede abdominal, naturalmente, tá certo? Todas essas relações topográficas que nós vamos demonstrar, elas são muito importantes, porque permitem uma localização espacial, tá certo? De uma estrutura em relação à outra, que tem uma grande valia em anatomia. Não basta simplesmente reconhecer as estruturas, tem que entender aonde no corpo se localizam essas estruturas, tudo bem? E como elas se dispõem umas com as outras. Tudo bem, pessoal? Então, de teórica, por enquanto, é só isso de estômago. Agora nós vamos para as partes práticas, para estudar as peças práticas anatômicas do estômago. Bom, pessoal, agora observando aqui uma peça prática, né, mais ou menos parecida com o que eu havia desenhado realmente, o estômago tem uma grande variedade de formas, depende se o indivíduo é brevilíneo, longilíneo, mediolíneo, tudo bem? De maneira geral, nós observamos aqui então o estômago, o esôfago desembocando aqui no estômago, na região da cardia, onde eu estou segurando com a pinça, tá certo? Naquele esquema que eu havia mencionado, então aqui é a localização da região do fundo gástrico, tá certo? Onde nós observamos aqui o fundo gástrico. Nesta região aqui, justamente, é onde nós encontramos a incisura cárdica, tá certo? Incisura cárdica, formando aquele ângulo de His que eu havia mencionado, tá certo? Depois nós temos aqui, já pensando aqui, ó, como fica evidente, a curvatura menor do estômago e a curvatura maior do estômago, tá certo? Então, curvatura maior do estômago, curvatura menor. O corpo gástrico, reparem como o corpo é bem grande. A região do antro, que vai ficar mais evidente quando nós pegarmos uma peça para observarmos a mucosa, tá certo? Então, nós temos a região do antro. Vai haver um espessamento, o antro pilórico vai cada vez se estreitar, formar um canal, formando um canal pilórico nesta região, até estar de fato no piloro. Palpando aqui, eu sinto de fato um enrijecimento, um aumento da espessura da mucosa, que representa o piloro, esse esfíncter que controla a passagem do alimento, do conteúdo estomacal para o duodeno. Tudo bem, pessoal? Vou pegar aqui uma peça para demonstrar para vocês em mais detalhes aqui o que é importante, a mucosa gástrica. Então nós observamos aqui esta mesma disposição aqui que eu havia mencionado. Então nós temos aqui o esôfago desembocando, tá certo, ali no estômago, na cárdia, tá certo, a cárdia, fundo do corpo. Como é que eu sei que é o antro? Vamos abrir aqui então a mucosa, vejam aqui, né, como se posiciona, como é importante estudar a estrutura anatômica de maneira mais completa, né? Olha só, eu havia usado essa peça para demonstrar o sentido longitudinal das pregas que estão presentes no esôfago e como ela é contínua com o sentido longitudinal das pregas gástricas logo sob a curvatura menor. Reparem aqui, então nós temos a curvatura menor do estômago, tendo as pregas em sentido longitudinal, essas pregas gástricas, tudo bem? E principalmente na região do fundo, mas principalmente na região do corpo gástrico, nós temos essas pregas gástricas aqui em sentidos oblíquos, em sentidos transversais, que justamente serve para aumentar a área de contato entre o estômago e o conteúdo que nele se apresenta. Então o estômago tem uma grande capacidade de distensão, tudo bem? Isso é importante que vocês identifiquem. De maneira geral, quando o estômago está vazio, essas pregas se encontram realmente dispostas desta forma, bem enrugadas, tá certo? E as únicas que ficam bem esparçadas são essas pregas longitudinais. Conforme o indivíduo vai se alimentando, o estômago vai sendo preenchido, as pregas vão ficando cada vez mais esparçadas, tá certo? Justamente para aumentar essa área de contato. Muito bem, o que é relevante aqui, que vocês identifiquem, reparem aqui, conforme nós vamos indo em direção ao antro, olha como as pregas vão desaparecendo. Então nós identificamos o antro pilórico justamente com as pregas se tornando rarefeitas, tá certo? Então as pregas vão se tornando cada vez mais rarefeitas, vão desaparecendo, vai formando o antro, inclusive muito facilmente lesado, inclusive em gastrites, tá certo? Nós vamos ter um encurtamento do antro em direção a este canal que eu falei para vocês, o canal pilórico. Então nós observamos aqui o canal pilórico. Então vamos retomar aqui novamente. Nós temos o fundo, o corpo, indo em direção ao antro, reconhecendo o antro pela ausência, né, pela diminuição do número dessas pregas gástricas, tá certo?
E nós temos esta região aqui com tecido muscular evidente, palpável, que vocês conseguem sentir o endurecimento dessa estrutura, que é o piloro, com o ósseo, imaginem aqui fechado, certo? Vou passar a pinça aqui, ó. Imaginem que está fechado, então existe um ósseo por onde passa justamente. Então nós temos aqui o piloro e as pregas já mudam, porque aqui nós estamos falando sobre outro órgão, que é o duodeno, que nós temos pregas circulares, tá certo? Nós vamos observar durante o estudo do intestino, quando nós estivermos fazendo isso, que as pregas circulares do intestino delgado vão também da mesma forma se tornando cada vez mais esparsas. Então é uma forma de vocês diferenciarem tanto regiões, tanto essa lógica das pregas se tornarem esparsas, é uma forma de vocês estudarem tanto as regiões do estômago vistas de maneira interna, quanto também quando vocês estiverem estudando intestino delgado e diferenciarem aí as regiões de pregas circulares também no intestino delgado. De maneira geral, são essas observações que nós temos que fazer sobre o estômago e nós vamos retomar todas essas estruturas quando nós estivermos estudando a vascularização de toda esta região, pessoal. Tudo bem? Então agora nós vamos dar uma última olhada naquelas relações topográficas importantes no estômago que eu havia mencionado, para que nós possamos dar por encerrado o estudo do estômago. Bom, pessoal, para que nós possamos finalizar aqui o estudo do estômago, apenas observando aqui suas relações topográficas, nós já havíamos observado isso na aula de esôfago, relembrem aqui, né? Então nós observando aqui o esôfago penetrando na cavidade abdominal, sendo chamado de esôfago em sua porção abdominal, passando ali a ter relação com a cárdia, como nós já estudamos, fundo, corpo, antro e assim por diante, até nós chegarmos aqui, nós palpando aqui, nós conseguimos sentir de fato um espessamento da parede onde está o piloro, como nós havíamos discutido. E reparem aqui, né? Então quais são as relações topográficas que eu havia mencionado na aula que o estômago exerce? Imaginem aqui o fígado posicionado sobre o estômago, o músculo diafragma que está em sua grande parte retirado aqui, inclusive reparem aqui a fáscia que eu havia mencionado, certo? A fáscia aqui não está muito bem dissecado na realidade, né? Porque aqui nós temos até uma porção do pericárdio. Muito bem, nós temos aqui então o que? Aqui está retirado, à esquerda do estômago nós teríamos o baço, tá certo? Nós podemos observar que anteriormente ao estômago nós temos de fato o fígado, especialmente o lobo esquerdo do fígado, tá certo? Mas dependendo da extensão do estômago, inclusive uma porção do lobo direito, tá certo? Naturalmente o músculo diafragma que eu mencionei que está retirado e também a parede abdominal anterior aqui que tem relação com o estômago. À direita, vou rebater aqui o fígado, à direita nós observamos que existe uma relação entre o estômago e o lobo direito do fígado, tá certo? E também com essa estrutura aqui que eu estou pegando agora, que é o duodeno que nós vamos estudar. Vou aproveitar para falar da topografia desta região já nesta peça, tudo bem? Então nós observamos e, como eu vou mostrar aqui para vocês, rebatendo, que está logo posterior que eu havia mencionado para vocês aqui nos compete dizer, que é o pâncreas. Posteriormente ao estômago nós observamos o pâncreas de fato. Então olha que bacana, essa peça está bem evidente nós visualizarmos. Então nós rebatendo o estômago, nós podemos observar justamente o pâncreas. Eu não vou entrar em detalhes aqui neste momento sobre a vascularização, as topografias relacionadas aos vasos. Quem vai abordar para vocês vai ser o professor Wagner, tudo bem? Apenas dando continuidade, antes de vocês começarem a estudar a aula de intestino delgado, eu vou citar isso, mas reparem então, né, a continuidade aqui do estômago na região do piloro aqui com o duodeno, e reparem como o duodeno de fato, como nós vamos estudar, forma aqui o pâncreas, tá certo? Isso aqui é o pâncreas, como o duodeno de fato forma, vocês vão ver na aula teórica, que o duodeno forma uma espécie de C aqui em torno da cabeça do pâncreas, indo em direção aqui em sua porção ascendente, formando aqui a flexura duodeno-jejunal, onde nós vamos ter a transição entre o duodeno e o jejum justamente, tá certo? Tudo isso eu vou mencionar para vocês na aula teórica, mas vocês já têm esta peça para observarem aqui com calma, tá certo? Esta região como um todo vai ser abordada em diversos momentos, tanto no assunto sobre vascularização com o professor Wagner, quanto também no sistema hepatobiliar. Toda essa região vai ser enfatizada porque de fato tem uma importância grande, tem uma importância clínico-cirúrgica muito grande, especialmente se pensarmos aí em acometimentos como tumores, enfim, questões relativas a este assunto. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma nós damos por encerrado o estudo do estômago.